Bom dia, meninos. Tudo bem? Como eu havia prometido, hoje, dia 8 de setembro, eu vou explicar para vocês direitinho as questões do projeto de coesão. O projeto de coesão, ele foi criado, ele é uma atividade apenas para a gente relembrar tudo que nós estudamos no primeiro semestre sobre coesão e conjunção, que foi o assunto detectado que vocês tiveram maior dificuldade no simulado diagnóstico, tá ok? Então, assim, por mais que os nomes às vezes apareçam estranhos durante a pesquisa, nós já estudamos tudo isso, tá? E a gente nunca sabe tudo sobre coesão, porque a coesão é a ligação entre as ideias. Se eu estou ligando ideias, isso pode mudar de um texto para o outro, de uma situação para outra o tempo todo, tá ok? Então, não se preocupem, porque no próprio caderno de vocês, no que vocês têm guardado de PowerPoint, que eu já mandei do primeiro semestre, vocês basicamente acham material para tudo isso, é só dar uma pesquisadinha. Na apostila de produção de texto tem, tá? E no módulo 2 também, tá ok? Então, vamos lá. O primeiro passo e o segundo passo, vocês vão fazer sozinhos, tá? Vocês vão fazer juntos, tá? São dois passos que vão resultar numa única atividade. Então, nós temos aqui, primeiro passo, fazer pesquisa sobre mecanismos de coesão sequencial, por conexão ou do tipo lógico. Esse nome, sequencial, conexão, lógico, são nomes variados que a gente encontra em livros, em sites sobre coesão, tá? Mas quando eu penso em coesão, eu estou falando em ligação. Se eu penso no sequencial, ou seja, como eu dou a sequência da ideia, uma coisa após a outra. Se é por conexão, quer dizer, uma coisa está ligada à outra, algo é consequência da outra. E do tipo lógico, né? O lógico é óbvio. Eu falo uma coisa e a lógica que eu vou dizer para não cair na incoerência, tá? Então, parecem nomes absurdos, mas a gente já falou deles de outras formas. Então, façam a pesquisa. Tudo de importante que vocês acharem sobre coesão, vocês anotam, tá? Depois, com esse material em mãos, vocês vão montar um mapa mental. Montei esse mapa mental, vocês já sabem como fazer, tá? Daqui tá, pode montar no Word ou pode montar manual, como eu já ensinei vocês em sala de aula, a gente fazia muito mapa mental em sala. Com todas essas informações. Então, coesão no centro, e aí vocês vão puxando tudo que for necessário do lado para poder colocar todas as informações. Então, o primeiro e o segundo passo vão resultar numa única atividade. Terceiro passo, responder ou no Word ou manuscrito, eu quero perguntas e respostas às questões de aprendizagem. Letra A, o que é coesão sequencial por conexão? Como é que eu dou uma sequência lógica nas ideias? Tentem elaborar o conceito com as próprias palavras. Gente, não copiem. Se vocês copiarem, eu vou saber, tá? Tem um termo ou outro que eu não usei com vocês. Então, eu vou saber que vocês estão copiando de onde vocês pesquisaram, tá? Então, sempre usando as próprias palavras. Letra B. Qual é a diferença entre coesão sequencial e coesão por conexão? É uma coisa só ou existe diferença? Se é uma coisa só, expliquem. Não, não há diferença, porque mesmo eu dando uma sequência, eu estou fazendo conexão entre as ideias. Se estão diferentes, vocês vão dizer, ocorre a coesão sequencial quando eu ligo as ideias assim, assim, assado. Já a coesão por conexão acontece quando as ideias são ligadas dessa outra forma, tá? C.
Que elementos funcionam como coesão sequencial e quais estabelecem conexão. Então, se eu estabeleci que eles são diferentes, que tipo de elementos da sequência? Preposição, conjunção, advérbio? Que tipo de elementos dão conexão? Preposição, conjunção, pontuação? Tá? D. Conclua. Que relações as conjunções podem estabelecer em um texto? A resposta dessa pergunta eu já falei em várias aulas com vocês. Lá naquele monte de tabelinhas de conjunções que a gente já estudou também, tem todas essas relações separadinhas, tá? Então, duas atividades já, o mapa mental e responder essas 4 questões. O quarto passo, ou a terceira atividade que nós vamos fazer, deixa eu só ajeitar aqui. Construam períodos compostos a partir dos pares de orações, de tal forma que entre eles se estabeleça a relação indicada. Use as conjunções adequadas às relações indicadas. Faça as alterações necessárias. Então, aqui eu respondi a primeira, que é a relação por concessão. Inclusive, eu usei os 3 verbos, que não era necessário usar, mas eu imaginei que vocês usariam, então eu tentei fazer como vocês fariam. Então, seu projeto foi recusado, as explicações foram convincentes. Seu projeto foi recusado, apesar de as explicações terem sido convincentes. Então, apesar de é uma locução conjuntiva, eu usei para unir as 2 frases. Tá? Eu poderia tirar o terem que eu acrescentei. Seu projeto foi recusado, apesar de as explicações serem convincentes. Eu poderia inverter. As explicações foram convincentes. Apesar de as explicações serem convincentes, seu projeto foi recusado. Então, existem inúmeras formas de dizer isso, desde que eu mantenha essa relação de concessão, de que apesar de alguma coisa, que mesmo aquilo tendo sido bom, a outra foi ruim. Tá? Essa coisa de abrir mão, tá bom? E assim vocês seguem. Na 2, a relação de finalidade. Na 3, a de proporção. Na 4, a relação de comparação. Então, nós vamos comparar A com B. Na 5, tempo. Ou A ou AB vai ser o tempo em que aconteceu a outra. Tá? Quinto passo. Completem o texto abaixo com as conjunções ou locuções conjuntivas destacadas em negrito. Aqui eu deixei de vermelho para chamar bastante atenção. De que forma? De forma a torná-lo coeso. As conjunções podem se repetir, mas é melhor que não se repitam. Lembra? Repetição num texto não é bom. Então, tem conjunções, e se for repetir, observem a distância legal entre elas, tá? Porque senão a gente vai querer usar o que em todos os casos. Eu até coloquei o que 2 vezes aqui, ó, porque vai precisar repetir, tá bom? Então, aqui o primeiro caso. A ansiedade costuma surgir quando se enfrenta uma situação desconhecida. E assim vocês vão fazer em todos os demais espaços, ok? E o último passo já está prontinho no caderno de vocês. Vocês só precisam ou passar a limpo ou destacar a folha, tá? Que é faça um mapa mental de todas as conjunções. Tá até aqui, ó. Pode usar o que você já fez no trimestre passado, tá ok? Então, se o seu tá bonitinho, não tem nada escrito junto, só destaca o caderno e entrega junto com o material, tá bom? Se não, passa ele a limpo, lembra de caprichar na letra, tudo direitinho para que eu consiga corrigir da melhor forma possível. Ok? Bom, sobre o projeto de coesão, é isso daí. Agora vamos à correção das atividades sobre aposto e vocativo, tá? Tá na página 25 do módulo 3 de vocês. Questão 1.
Releia um parágrafo da reportagem estudada na leitura 2 deste capítulo. Segundo Kátia Maia, diretora executiva da Oxfam e coordenadora da pesquisa, o Brasil chegou a avançar com uma correção da desigualdade nos últimos anos, por meio de programas sociais como Bolsa Família, mas ainda está muito distante de ser um país que enfrenta a desigualdade como prioridade. Além disso, de acordo com ela, somente aumentar a inclusão dos mais pobres não resolve o problema. Na base da pirâmide, houve inclusão nos últimos anos, mas a questão é o topo, diz. Ampliar a base é importante, mas existe um limite. E se você não redistribuir o que tem no topo, chega um momento em que não tem como ampliar a base, explica. O que ela está dizendo aqui é que a gente precisa não só tirar a população da miséria e transformá-los em pobre, em classe média D, mas precisa se achatar a base da pirâmide. O que ela quer é que socialmente nós não tenhamos uma pirâmide em que nós temos muitos com muito pouco e um pouquinho da população com muitos bens, com muito dinheiro. Ela acha que nós deveríamos ter uma espécie de retângulo, né? Em que quase todo mundo tenha exatamente a mesma riqueza. Isso, para ela, em matéria de geometria, seria uma distribuição justa de renda. Tá? Letra A. A que termo se refere o trecho em destaque nesse parágrafo? Então, a Kátia Maia. Olha só. Quem que é a diretora executiva da Oxfam? Kátia Maia, certo? Então, o nosso aposto aqui está se referindo a Kátia. B. Assinale qual é a função desse trecho em destaque em relação ao termo que se refere. Então, ser diretor é uma explicação a mais sobre a Kátia. Então, nós vamos marcar o primeiro quadrinho, explicar, identificar e esclarecer um termo ao leitor. C. Qual sinal de pontuação foi empregado no início e no fim desse trecho destacado? Então, nós temos aqui uma vírgula antes e uma vírgula depois. Então, foram usadas vírgulas. D. Que outro sinal de pontuação poderia ser utilizado? Os travessões. Qual a diferença, Franci, entre usar o travessão e a vírgula? O travessão, até pela sua aparência física, ele dá um destaque maior para aquilo que está no meio dos dois travessões. Podem, inclusive, usar esse método na redação de vocês. Se vocês querem deixar bem claro que aquilo que está entre as vírgulas é muito importante, troquem as vírgulas pelo travessão. Isso vai fazer vocês ganharem muitos pontos na redação, tá, meninos? Então, travessão tem a mesma função da vírgula, isolar um termo que foi acrescentado à oração. O que diferencia é que a vírgula isola esse termo e o travessão dá mais importância, chama mais atenção para esse trecho, tá? Os parênteses têm essa mesma função e dão até mais destaque que o travessão. Só que usar os parênteses é muito complicado, porque ele isola demais o trecho do restante da frase, tá bom? Então, os parênteses seriam melhor ser usados em situações de isolamento mesmo, igual indicar a data de alguma coisa, quando eu vou me referir a uma pessoa, eu coloco a data de nascimento e morte, o lugar onde aconteceu um fato, tá? Porque apesar de chamar mais atenção que a vírgula e o travessão, o parênteses isola muito. Então, é como se aquilo realmente não pertencesse àquele trechinho, àquele texto, àquela frase, ok? Aqui vem as explicações que nós já vimos na aula passada. Vocativo. Lembrando que vocativo é o chamado. E aqui vem uma piada. Piada mesmo dessa de fazer rir, tá?
Um fazendeiro chama um novato para ajudá-lo com o serviço da fazenda. No primeiro dia de trabalho do rapaz, o fazendeiro vai até o curral e vê com muita dificuldade. Ajoelhava, deitava e se contorcia, mas não conseguia tirar o leite da vaca. Depois de um tempo, observando as manobras, o fazendeiro sugeriu: Meu filho, assim você não vai conseguir. Amanhã traga um banquinho. Na manhã seguinte, o rapaz chega com um banquinho e meia hora depois procura o fazendeiro todo machucado, com o banquinho quebrado e, claro, sem nada de leite. O que houve? Não conseguiu tirar leite? Não, patrão. A vaca é muito teimosa e não sentou no banquinho de jeito nenhum. Letra A. Explique a confusão que provoca o humor nessa anedota. A confusão está clara, está no fato do rapaz não ter entendido que o fazendeiro tinha pedido o banquinho para ele se sentar, ficar mais confortável e ter mais facilidade para tirar o leite, tá? Então, vocês podem colocar, ó, o humor ocorre pela confusão do rapaz que não entendeu que o banquinho era para ele se sentar e não para a vaca. B. Nessa anedota, há um diálogo entre os personagens, os dois estão conversando. Que expressão o fazendeiro usou para se dirigir ao rapaz? E que termo o rapaz usou para se dirigir ao fazendeiro? O fazendeiro diz, meu filho, e o rapaz o chama de patrão. Então, o fazendeiro chama o rapaz de meu filho e o rapaz chama o fazendeiro de patrão. Ok? Aí aqui vem características, né, do vocativo, que a gente também já viu na aula anterior. E aqui, mais atividades. Leia as frases abaixo e observe os termos destacados. Na comunidade, o projeto Dança e Ritmo conquistou os moradores. Então, dança e ritmo está especificando qual é o projeto, ou seja, nomeando esse projeto. Pois, além de se divertirem, eles exercitam o corpo e a mente. Letra B. Balé clássico, dança contemporânea, zumba, sapateado, samba de gafieira, tudo é desenvolvido no decorrer das aulas. Esse tudo, que é um pronome, está resumindo todas as danças que foram ditas anteriormente. Na letra C, todos estão interessados no curso. Mãe, pai, filho e filha. Essas 4 palavras aqui vieram explicar, enumerar quem seriam esses todos que estão aqui no início da oração, tá? Então, vamos às perguntas. Letra A. Qual frase apresenta uma enumeração? Explique. Então, a frase C, porque nós temos as 4 palavrinhas, mãe, pai, filho e filha, explicando a palavra todos, tá? Então, na frase C, o aposto mãe, pai, filho e filha enumera quem são as pessoas interessadas no concurso. B. Qual frase tem uma expressão que resume uma ideia anterior a ela vinculada? Seria a frase B, pois o aposto tudo resume a expressão. Quem não quiser copiar todas as danças, faz como eu falei, né? Na frase B, pois o aposto tudo resume todas as danças citadas, tá bom? E letra C, qual frase possui uma expressão que especifica uma ideia? Seria a frase A, pois o aposto dança e ritmo está especificando qual projeto, está nomeando o projeto. Ok, meninos? Bom, por hoje é só. Na aula do dia 10,
a gente termina essa correção. Tá ok? Tchau, até a próxima.